Olá, meus queridos, tudo bem? Chegamos aqui a mais um assunto que é a continuação de leis de Newton, né? As aplicações das leis de Newton, que também é super importante para o Enem. Muitas questões envolvem aí as aplicações dessas leis, porque tem tudo a ver com o nosso cotidiano. Então vamos lá. Agora vamos falar sobre o plano inclinado, que é muito importante, né? O plano inclinado no cotidiano ajuda você a movimentar objetos pesados, né? É usado também em hospitais, por exemplo, às vezes para uma pessoa com uma cadeira de rodas poder se movimentar com mais facilidade, né? Usado, por exemplo, quando uma loja chega na sua casa com um caminhão e quer descer uma geladeira do caminhão, ela usa o plano inclinado para facilitar a vida. E como os estudos mostram, né? Foi usado também, por exemplo, para você movimentar aqueles blocos pesadíssimos que chegavam a 50 toneladas na hora de construir pirâmides, né? As pirâmides do Egito aí são tão famosas. E a gente se pergunta como é que os caras montavam aquele quebra-cabeça com aquelas pedras gigantescas e pesadas. Física, plano inclinado. Não é ETzinho que vem do espaço e ajudou os caras, como algumas pessoas acreditam por aí. Bom, então você tem aqui, por exemplo, um plano inclinado, tá? Esse plano inclinado você vai ter um ângulo θ com a horizontal. A gente já sabe que você vai ter primeiro a força peso, né, puxando esse bloquinho para baixo. E a gente sabe que a gente vai ter aqui a normal, a inclinada, porque ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com o plano, tá? E aí, o que acontece aqui, povo de Deus? Primeiro, que a gente pode demonstrar matematicamente, mas a gente não vai perder esse tempo aqui, que esse ângulo aqui, entre o peso e aqui essa linha, né, que a gente pode puxar aqui da normal, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo do plano inclinado, ok? Então aqui a gente pode fazer uma coisa interessante, que é simplesmente decompor, né, essa força peso, tanto aqui nesse eixo, quanto no eixo do plano inclinado. Então aqui eu posso decompor, né, esse peso em Px, que seria a primeira decomposição. Então, você repara aqui que eu tenho esse pedaço aqui que é o Px, que vai ser exatamente o pedaço dessa força-peso que vai arrastar esse bloquinho para baixo, ok? E eu tenho também o Py, né? Porque eu projetei esse cara aqui, ó, e posso projetar esse cara também aqui. Então, você vê que o Py ele ficou projetado aqui nessa linha onde a gente tem a normal. Tudo bem? Então, agora vamos pensar um pouquinho. Se esse bloco ele tivesse caindo em queda livre, qual seria a força que a Terra faria nele, tá? Vamos fazer essa conta? Então, a gente teria o peso vai atuar direto para baixo. Vamos supor que esse bloquinho tem 1 kg, tá? Só para facilitar aqui a nossa conta. Então, esse bloquinho tem 1 kg, a gravidade é 10. Então, a Terra exerceria uma força de 10 newton em cima desse bloco, se ele tivesse em queda livre. Agora, como esse bloquinho está no plano inclinado, a Terra não consegue puxar com esses 10 newton. Ela só vai conseguir puxar com um pedaço desses 10 newton, que é o Px. Tá legal? E aí, como é que eu calculo esse Px? Agora, o meu eixo x passa a ser o eixo do plano, tá? E esse Px, ele vai ser exatamente... Repara que o Px aqui, quando a gente projetou, ele ficou oposto ao ângulo θ. E aí você sabe da matemática que o oposto é o seno, né? Seno é igual ao oposto sobre hipotenusa. Então, o Px vai ser sempre peso seno de θ, tá? Então, é só decorar isso aqui, tá? Não precisa ficar fazendo essas análises na hora que você vai fazer a questão. Vou fazer uma questão de plano inclinado, eu já lembro lá, ó, Px, exatamente a componente que vai arrastar o bloquinho para baixo, é peso seno de θ. E aí, vamos supor, só para efeito de conta, que o nosso θ aqui é 30. Então, seno de 30 é meio. E aí, 10 vezes meio dá 5 newton. Olha o que eu falei. Realmente, no plano inclinado, a Terra não consegue exercer os 10 newton de força. Ela só vai exercer, nesse caso aqui, com o ângulo de 30, somente a metade. Então, como a Terra só vai puxar com metade da força aqui, se você quiser arrastar esse corpo para cima, vai ser mais fácil. Porque em vez de você fazer 10 newton, no mínimo, para arrastar esse cara para cima com velocidade constante, você só precisa fazer 5. Olha que beleza. Então, por isso que é mais fácil você manipular um objeto pesado quando ele está no plano inclinado, porque a Terra não consegue exercer a sua força-peso por completo. Em alguns casos, mas em casos de problemas mais complexos, que envolvem, por exemplo, força de atrito, às vezes você vai precisar descobrir quem é anormal, né? Porque lembra que a fórmula de Fat, né? A fórmula do atrito, ela tem a normal. E aqui a normal ela não é igual ao peso, tá? Porque a normal está aqui, ó,
e o peso está aqui. A normal ela vai ser igual ao PY. Tá? Então, em problemas você tem atrito no plano inclinado, tem que tomar cuidado com isso, que a normal não é igual ao peso, normal é só igual ao PY. Então, claro, se o PX é P seno, o PY vai ser P cosseno, tá? Obviamente está aqui grudadinho com o ângulo, grudado na matemática adjacente é cosseno. Ok? Então, por exemplo, PY igual a P cosseno de θ, e o PY aqui vai ser a própria normal, caso você precise calcular a força de atrito. Agora a gente vai falar de um outro componente muito importante que a gente vê por aí, por exemplo, em academia tem muito, né, em aparelhagem de academia, que são as roldanas. A roldana ela tem dois tipos, tá? Primeiro é a roldana fixa. Então aí você vê aí um trabalhador, né, o cara tá aí, por exemplo, querendo levantar esse balde, né, esse balde, por exemplo, um balde de cimento numa obra super pesado. E aí, claro, a terra, né, tá fazendo uma força de 100 newton da massa tentando puxar esse cara para baixo, tá? E claro, você vai puxar esse troço para cima, né? Você quer elevar esse balde de cimento para cima, e aí você tem que fazer uma força para cima. Só que é muito ruim, né? A gente sabe que nossa mão, ela não vai muito alto, né? Então se a gente tivesse que ficar puxando esse treco para cima, ele só iria no máximo, talvez um pouquinho acima da nossa cabeça. Então quando você usa uma roldana fixa, você modifica o sentido da força aplicada. Olha que maneiro, em vez de o cara fazer uma força para cima para puxar esse balde de cimento para cima, ele faz uma força para baixo. Porque a função dessa roldana é justamente modificar o sentido da força que você faz. Tá? Então, em vez de fazer uma força para cima, você faz uma força para baixo e você consegue fazer com que esse corpo suba. Então, roldana fixa, ela só modifica o sentido da força aplicada. A força é a mesma, tá? Tem que ser 100 newton aqui. Tem que ser 100 newton, no mínimo. Porque o peso é 100, então no mínimo a força na corda tem que ser 100 também. Então você vai ter que fazer uma força de 100. Tá? Ela não vai te ajudar e deixar o corpo mais leve, entre aspas. Mas ela vai te ajudar porque você consegue fazer uma força para baixo e fazer com que esse corpo suba aí a altura desejada. Tudo bem? Bom, agora, além da roldana fixa, a gente tem a roldana móvel. Então, a roldana móvel ela pode se mexer para cima e para baixo. A roldana fixa não, ela fica presa. Então, aqui a gente tem uma roldana fixa. A gente acabou de ver que muda o sentido da força aplicada. E aqui a gente tem uma roldana móvel. Então, cada roldana móvel dessa, ela diminui o seu esforço pela metade. Olha que legal. Então, você tem aqui um peso de 100 newton, então esse balde é super pesado. E aí, ó, essa roldana móvel aqui, cada cordinha dessa, essa força de 100 vai ser dividida por 2. Então, você vai ter 50 nessa corda, 50 nessa corda. Então, como essa corda aqui é que você está segurando, ó, você só vai precisar fazer uma força de 50. Então, o objeto parece que ele fica mais leve, certo? Em vez de parecer que ele pesa 100 newton, ele só pesa 50. Tá? No caso, 100 newton seriam 10 quilos, né, aproximadamente. Então, ele está, para você, parece que só tem 5 quilos. Ok? E você pode acoplar várias roldanas. Então, isso que é muito maneiro. Então, você acopla, por exemplo, mais uma roldana. Então, metade da metade dá 1/4. Então, por exemplo, esse 100 aqui viraria só 25. E assim sucessivamente. Se você colocar agora 3 roldanas, esse peso de 100 cai por 8. Vai ficando mais levinho ainda. Então, quando você fizer um exercício na academia, repara no aparelho quantas roldanas móveis ele tem. Para você ver que cada roldana móvel que tiver ali está cortando o teu esforço pela metade. E aí a gente pode juntar isso numa fórmula matemática. Então, o esforço que você vai fazer vai ser igual ao peso do objeto divididos por 2 vezes n. E o n vai ser um númerozinho de roldanas. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Uma roldana, n igual a 1. Então, substituindo na fórmula, um exemplo que a gente tem, o 100 newton é o peso do objeto. Então, fica 2 elevado a 1. 100 divididos por 2 dá 50. Foi o que a gente viu, né? Cortou pela metade. E se eu tiver 2 roldanas agora? Se tiver 2 roldanas, aí a única coisa que muda é o nzinho, né? Vai passar de 1 para 2. 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, 100 divididos por 4 dá 25. Foi o que a gente tinha falado. Cai por 1/4. Ok? E assim sucessivamente. Agora, povo de Deus, vamos falar sobre o elevador, né? O elevador tem uma coisa curiosa, né? Às vezes as pessoas têm medo, né? De entrar no elevador e pensar assim, e se o elevador despencar? O que vai acontecer?
Né? As pessoas, quando um elevador despenca, daqui a pouquinho eu falo o que vai acontecer, porque a gente vai ver isso, que isso é importante, já que é uma questão por aí. Tá? Você vê aqui um gifzinho animado aqui, o celular voando, as pessoas descendo aqui junto com o elevador em queda. Então, o elevador, para você estudar ele, eu vou te ensinar um macete, tá? Que eu sempre uso e não erro nenhuma questão sobre isso, tá? Eu já vi os livros, às vezes, ensinarem de uma forma que eu acho confusa e acaba confundindo as bolas, tá? Então o macete é o seguinte: primeiro, escreva as forças que atuam no corpo. 2. Desenhe uma seta apontando para onde o elevador está indo, se é para cima ou para baixo. 3. Coloque essas forças dentro da segunda lei de Newton. E 4. O sinal da aceleração é positivo se o elevador está acelerando ou negativo se ele estiver freando, ok? Então vamos ver aqui o primeiro exemplo. Eu tenho um elevador, ele sobe acelerado com aceleração de módulo 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos supor que a massa aí do cara está dentro do elevador é 50 quilos. Então quais são as forças que estão atuando em cima do cara? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Peso, a terra vai puxar ele para baixo, e a força que o chão do elevador vai exercer para cima, chamada normal. Então fiz aqui a primeira etapa. Agora eu vou desenhar uma seta para onde o elevador está indo. O elevador está subindo. Tá? Por que essa seta é importante? Porque essa seta aqui vai indicar aonde o meu referencial vai ser positivo. Então o meu referencial ele vai ser positivo para cima. E aí todas as forças que estiverem para cima vão ser positivas e todas as forças que estiverem para baixo vão ser negativas. Agora a gente vai jogar dentro da segunda lei de Newton da massa. F igual a m vezes A. Mas qual vai ser a força resultante aqui? A normal vai ser igual ao peso? Não, porque o movimento é acelerado. Né? Então tem que ter força resultante. E aí você poderia pensar assim, poxa, mas eu vou botar normal menos o peso ou peso menos a normal? Então por isso que essa setinha aqui é importante. Porque se o corpo está indo para cima, meu referencial positivo é para cima, então a normal é positiva e o peso vai ser negativo. Então fica normal menos o peso igual a MA. Peso é mg. Agora eu vou substituir aqui o m por 50. A gravidade vale 10. E agora eu tenho que me preocupar com a aceleração. Será que essa aceleração ela vai ser positiva ou negativa? É só você ver aqui o palavreado. Como ele falou acelerado, então vai ser positiva. Tá? Então a gente substitui aqui, ó, 50 vezes 10, 50 vezes A. Como eu falei, o A então vai ser positivo. 50 vezes 10 vai dar 500. Menos 500 passa para o outro lado, vira mais. N igual a 100 mais 500. N igual a 600. Tá? Então, nesse caso, o chão está fazendo uma força em cima de você de 600 newton. E aí, olha só, você é inteligente. O seu peso, normalmente, aqui nesse caso, ele vai ser de 500 newton. Só que o chão está fazendo uma força em você maior do que 500 newton. 600. Quando isso acontece, né, você deve reparar que quando você está no elevador, às vezes você tem a sensação que você está mais grudado no chão, né? E às vezes você tem a sensação que você está quase saindo do chão, né? Que você quase vai flutuar. Então essa sensação tem a ver com a mudança no valor da normal. Tem a ver com a mudança no valor que o chão vai fazer em cima de você. Então, quando esse valor for maior do que o seu peso, como no caso está aqui, parece que você está mais grudado no chão. Certo? Então, quando o elevador sobe, ele sai de um andar, começa a acelerar e ir para outro, repara, você vai se sentir mais preso ao chão. Tá? Depois repara quando você estiver no elevador. Ok? Agora vamos ver um outro exemplo. O elevador agora ele desce retardado com aceleração de módulo 2. Tá? Então, mais uma vez, as forças, peso, normal, beleza. Agora a setinha tem que estar para baixo. Então, significa agora que o meu referencial positivo está para baixo. E agora, quando eu usar a segunda lei de Newton da massa, o peso ele vai ser positivo e a normal ela vai ser negativa. Vai ser o inverso do anterior. Peso menos normal igual a MA. Peso é mg. Beleza? Substitui o 50 aqui no lugar do M e o G a gente troca por 10. Ok? E agora a aceleração? Ela vai ser positiva ou ela vai ser negativa? Repara que ele falou desce retardado. Então, se desce retardado, esse cara aqui vai ser negativo. Então, tem que colocar a aceleração como menos 2.
Fazendo essa continha, a gente vai chegar em 600 newton. Então, você vê que essa situação aqui é análoga à anterior. Então, você subir acelerado e você descer freando é a mesma coisa fisicamente falando, né? Como a normal aqui ela é maior do que o peso, a gente tem a sensação que a gente está mais grudado no chão do elevador. Tudo bem? Bom, e para a gente fechar, agora respondendo a pergunta lá do início. E se o elevador arrebentar as cordas? O que acontece com você dentro? Bom, mesma coisa, né? Peso, normal, o elevador está descendo, então nesse caso positivo para baixo, então peso vai ser positivo, a normal vai ser negativa. Segunda lei de Newton da massa, F igual a ma, peso menos a normal, peso é mg. Só que, povo de Deus, a aceleração é 10. É a mesma da gravidade. Então, tanto g quanto a vão ser trocadas pelo mesmo número. Então, ó, 50 vezes 10 menos n igual a 50 vezes a. O a também vale 10. E quando a gente faz essa conta, povo de Deus, olha que curioso que vai acontecer. Vai dar 0 Newton da massa. Então, o que significa isso? Significa que a força que o chão está fazendo em você é 0. Se a força que o chão está fazendo em você é 0, é porque você não está no chão. Você está flutuando dentro do elevador. Certo? Você fica flutuando, você experimenta a queda livre, né? Também como se você tivesse pulado de um avião, tá? Então você vai experimentar um n igual a 0. E isso é muito utilizado em treinamento, né, de astronauta, né? Porque lá no espaço o cara experimenta também n igual a 0. É como se ele estivesse no elevador caindo o tempo inteiro. Então os caras vão lá para um avião especial da NASA, vão numa altura muito alta e simplesmente o avião desliga e começa a cair. E aí os caras que estão lá dentro começam a flutuar. Ou seja, como se estivesse experimentando a gravidade 0. Tá legal? Então é assim, é isso que acontece quando o elevador está em queda livre. E, obviamente ninguém quer experimentar isso, né? Porque uma hora o elevador para. Quando parar, você vai acabar se acidentando e se machucando. E pode até causar mortes, né? Então, obviamente não é uma coisa legal. Bom, então fechamos aqui o nosso elevador. Então usa esse macete e aí você consegue determinar tudo que ele quer em probleminhas de elevador.